O Antiédipo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Capítulo 1. As máquinas desejantes. Parte 6. O todo e as partes. Parte 6.1. Estatuto das multiplicidades. Tudo funciona ao mesmo tempo nas máquinas desejantes. Mas nos hiatos e rupturas, nas avarias e falhas, nas intermitências e curtos-circuitos, nas distâncias e fragmentações, numa soma que nunca reúne todas as partes num todo. É que, nelas, os cortes são produtivos e são eles próprios reuniões. As disjunções, enquanto disjunções, são inclusivas. Os próprios consumos são passagens, devires e revires. Foi Maurice Blanchot quem soube, a propósito de uma máquina literária, levantar o problema em todo o seu rigor. Como produzir e pensar fragmentos que tenham entre si relações de diferenças enquanto tal, que tenham como relações entre si sua própria diferença, sem referência a uma totalidade original ainda que perdida, nem a uma totalidade resultante ainda que por vir? Só a categoria de multiplicidade, empregada como substantivo e superando tanto o múltiplo quanto o uno, superando a relação predicativa do uno e do múltiplo, é capaz de dar conta da produção desejante. A produção desejante é multiplicidade pura, isto é, afirmação irredutível à unidade. Estamos na idade dos objetos parciais, dos tijolos e dos restos. Já não acreditamos nesses falsos fragmentos que, como os pedaços de uma estátua antiga, esperam ser completados e reagrupados para comporem uma unidade que é também a unidade de origem. Já não acreditamos numa totalidade original nem sequer numa totalidade de destinação. Já não acreditamos na grisalha de uma insípida dialética evolutiva, que pretende pacificar os pedaços arredondando suas arestas. Só acreditamos em totalidades ao lado. E se encontramos uma totalidade ao lado das partes, ela é um todo dessas partes, mas que não as totaliza, uma unidade de todas essas partes, mas que não as unifica e que se junta a elas como uma nova parte composta à parte. Abre aspas, ela surgiu, mas aplicando-se dessa vez ao conjunto, como pedaço composto à parte, nascido de uma inspiração, fecha aspas, diz Proust acerca da unidade da obra de Balzac, mas também da sua própria obra. E é notável, na máquina literária de Em Busca do Tempo Perdido, até que ponto todas as partes são produzidas como lados dissimétricos, direções quebradas, caixas fechadas, vasos não comunicantes, compartimentações, nas quais até mesmo as contiguidades são distâncias e as distâncias afirmações, pedaços de quebra-cabeça que não são do mesmo, mas de diferentes quebra-cabeças, violentamente inseridos uns nos outros, sempre locais e nunca específicos, e com suas bordas discordantes, sempre forçadas, profanadas, imbricadas umas nas outras e sempre com restos. É a obra esquizoide por excelência. Dir-se-ia que a culpabilidade, que as confissões de culpabilidade aparecem nela tão somente para fazer rir. Em termos kleinianos, diríamos que a posição depressiva serve apenas para encobrir uma posição esquizoide mais profunda. Isso porque os rigores da lei só aparentemente exprimem o protesto do uno, e encontram, ao contrário, seu verdadeiro objeto na absolvição dos universos fragmentados, nos quais a lei nada reúne no todo, mas, ao contrário, mede e distribui os desvios, as dispersões, as explosões daquilo que extrai da loucura sua inocência. E é por isso que, em Proust, o tema aparente da culpabilidade se entrelaça com outro tema que o nega, o da ingenuidade vegetal na compartimentação dos sexos, tanto nos encontros de Charlos como nos sonhos de Albertine, nos quais reinam as flores e se revela a inocência da loucura, loucura reconhecida de Charlos ou suposta loucura de Albertine. Proust dizia, pois, que o todo é produzido, que é produzido como uma parte ao lado das partes, que ele não unifica nem totaliza, mas às quais se aplica instaurando comunicações aberrantes entre vasos não comunicantes, unidades transversais entre elementos que mantêm toda a sua diferença nas suas dimensões próprias. Assim, na viagem de trem, nunca existe totalidade daquilo que se vê, nenhuma unidade dos pontos de vista, mas apenas a transversal que o viajante enlouquecido traça de uma janela à outra,
abre aspas, para reaproximar, para remendar os fragmentos intermitentes e opostos, fecha aspas. Reaproximar, remendar, era o que Joyce denominava re-embody, reincorporar. O corpo sem órgãos é produzido como um todo, mas no seu próprio lugar, no processo de produção ao lado das partes que ele não unifica nem totaliza. E quando se aplica a elas, se assenta sobre elas, ele induz comunicações transversais, somas transfinitas, inscrições plurívocas e transcursivas sobre a sua própria superfície, na qual os cortes funcionais dos objetos parciais são sempre recortados pelos cortes das cadeias significantes e os de um sujeito que aí se situa. O todo não só coexiste com as partes, como também é contíguo a elas, produzido à parte e aplicando-se a elas. Os geneticistas mostram isso à sua maneira, dizendo que, abre aspas, os aminoácidos são assimilados individualmente na célula, sendo depois arranjados na ordem conveniente por um mecanismo análogo a um molde, no qual a cadeia lateral característica de cada ácido se coloca na sua posição própria, fecha aspas. Em geral, o problema das relações partes-todo permanece também mal formulado pelo mecanicismo e pelo vitalismo clássico. Enquanto se considerar o todo quer como totalidade derivada das partes, quer como totalidade originária da qual emanam as partes, quer como totalização dialética. Tal como o vitalismo, o mecanicismo nunca apreendeu a natureza das máquinas desejantes, nem a dupla necessidade de introduzir tanto a produção no desejo como o desejo na mecânica. Parte 6.2 Os objetos parciais. Não há uma evolução das pulsões que as faria progredir com seus objetos para um todo de integração, assim como não há totalidade primitiva da qual elas derivam. Melanie Klein faz a maravilhosa descoberta dos objetos parciais, esse mundo de explosões, de rotações, de vibrações. Mas como explicar que ela não atina, entretanto, com a lógica desses objetos? É que, em primeiro lugar, ela os pensa como fantasmas e o julga do ponto de vista do consumo, não de uma produção real. Indica mecanismos de causação, a introjeção e a projeção, de efetuação, gratificação e frustração, de expressão, o bom e o mal, que lhe impõe uma concepção idealista do objeto parcial. Ela não o liga a um verdadeiro processo de produção, que seria o das máquinas desejantes. Em segundo lugar, não se livra da ideia de que os objetos parciais esquizoparanoicos remetem a um todo, seja este original numa fase primitiva, seja por vir na posição depressiva ulterior, o objeto completo. Os objetos parciais parecem-lhe, pois, extraídos de pessoas globais. Não só entrarão nas totalidades de integração concernente ao eu, ao objeto e às pulsões, mas constituem já o primeiro tipo de relação objetal entre o eu, a mãe e o pai. Ora, afinal de contas, é bem aí que tudo se decide. É certo que os objetos parciais possuem em si mesmos uma carga suficiente para explodir Édipo, para destituí-lo de sua tola pretensão de representar o inconsciente, de triangular o inconsciente, de captar toda a produção desejante. A questão que aqui se levanta não é, de modo algum, a da importância relativa daquilo que se pode chamar pré-edipiano em relação a Édipo, porque pré-edipiano é ainda uma referência evolutiva ou estrutural a Édipo. A questão é do caráter absolutamente anedipiano da produção desejante. Mas como Melanie Klein conserva o ponto de vista do todo, das pessoas globais e dos objetos completos, e talvez também porque tenha tentado evitar a pior com a Associação Psicanalítica Internacional, que escrevera na própria porta, abre aspas, ninguém entra aqui se não for edipiano, fecha aspas, ela não se serve dos objetos parciais para explodir os grilhões de Édipo. Ao contrário, serve-se ou finge servir-se deles para diluir Édipo, miniaturizá-lo, multiplicá-lo, estendê-lo à infância. Parte 6.3 Crítica de Édipo. A mistificação edipiana. E se escolhemos o exemplo da menos edipianizante dos psicanalistas, é para mostrar que esforço ela teve de fazer para adequar a produção desejante a Édipo. O que acontece principalmente com os psicanalistas vulgares, que nem sequer têm consciência do movimento. Não se trata de sugestão, trata-se de terrorismo. Melanie Klein escreve, abre aspas, quando Dick veio à minha casa pela primeira vez, não manifestou emoção alguma quando a ama o confiou a mim.
Quando lhe mostrei os brinquedos que tinha preparado, ele os olhou sem o menor interesse. Peguei um grande trem que pus ao lado de um trem menor, e os designei como o nome de trem papai e de trem Dick. Então, ele pegou o trem que eu tinha chamado Dick, empurrou-o até a janela e disse: Estação. Eu lhe expliquei que a estação é a mamãe. Dick entra na mamãe. Ele largou o trem. Correu pondo-se entre a porta interior e a porta exterior da sala. Fechou-se dizendo, escuro, e logo saiu a correr. Repetiu várias vezes esta manobra. Eu lhe expliquei que está escuro na mamãe. Dick está no escuro da mamãe. Quando sua análise progrediu, Dick descobriu também que o lavatório simbolizava o corpo materno e manifestou um extraordinário medo de se molhar com a água. Fecha aspas. Diga que é Édipo, senão você leva um tapa. Eis que o psicanalista já nem mais pergunta. Para você, o que são suas máquinas desejantes? Mas grita, responda a papai e mamãe quando lhe falam. Até Melanie Klein. Toda produção desejante é então esmagada, assentada sobre as imagens dos pais, alinhada em estados pré-edipianos, totalizada no Édipo. A lógica dos objetos parciais é reduzida a nada. Édipo se torna, assim, a pedra de torque da lógica, pois, como pressentíamos de início, só aparentemente os objetos parciais são extraídos de pessoas globais. Na realidade, eles são produzidos por extração num fluxo ou numa relé não pessoal, com a qual comunicam e se conectam com outros objetos parciais. O inconsciente ignora as pessoas. Os objetos parciais não são representantes de personagens parentais nem suporte de relações familiares. São peças nas máquinas desejantes, remetem a um processo e a relações de produção irredutíveis, e são primeiros em relação ao que se deixa registrar na figura de Édipo. Quando se fala da ruptura Freud e Jung, esquece muitas vezes o modesto e prático ponto de partida. Jung notava que, na transferência, o psicanalista aparecia muitas vezes como um diabo, um deus, um feiticeiro e que seus papéis iam singularmente além das imagens parentais. Depois, tudo começou a correr mal, mas o ponto de partida era bom. Ocorre o mesmo com as brincadeiras das crianças. Uma criança não brinca apenas de papai e mamãe. Ela brinca também de feiticeiro, de cowboy, de polícia e ladrão, de trem e automóveis. O trem não é forçosamente papai, nem a estação mamãe. O problema não incide no caráter sexual das máquinas desejantes, mas no caráter familiar desta sexualidade. Admite-se que, ao crescer, uma criança se acha envolvida em relações sociais que já não são familiares. Mas, como se pensa que essas relações sobrevêm posteriormente, só há duas vias possíveis. Ou se admite que a sexualidade se sublima ou se neutraliza nas relações sociais e metafísicas, sob a forma de um após-analítico, ou, então, admitimos que essas relações põem em jogo uma energia não sexual, que a sexualidade se contentava em simbolizar como um além analógico. Foi aí que as coisas ficaram mal entre Freud e Jung. Eles têm em comum, pelo menos, o fato de acreditarem que a libido não pode, sem mediação, investir um campo social ou metafísico. E é isso que não ocorre. Consideremos uma criança que brinca ou que, a engatinhar, explora as peças da casa. Ela contempla uma tomada elétrica, maquina seu corpo, serve-se de uma perna como de um remo ou um ramo, entra na cozinha, no escritório, manipula carrinhos. É evidente que a presença dos pais é constante e que a criança nada tem sem eles. Mas a questão não é essa. A questão é sabermos se tudo aquilo em que ela toca é vivido como representação dos pais. Desde o nascimento, o berço, o seio, a chupeta, os excrementos são máquinas desejantes em conexão com as partes do seu corpo. Parece-nos contraditório dizer que a criança vive entre objetos parciais e, ao mesmo tempo, dizer que ela apreende nos objetos parciais pessoas parentais, mesmo que aos pedaços. Não é rigorosamente verdade que o seio seja um destaque do corpo da mãe, pois ele existe como peça de uma máquina desejante, em conexão com a boca, que dele extrai um fluxo de leite não pessoal, ralo ou denso. Sendo parte de uma máquina desejante, um objeto parcial nada representa. Ele não é representativo. Ele é suporte de relações e distribuidor de agentes. Mas esses agentes não são pessoas, assim como essas relações não são intersubjetivas. São relações de produção como tais, agentes de produção e de antiprodução. Bradbury mostra bem isso quando escreve A Nursery, berçário,
como lugar de produção desejante e de fantasma de grupo, que combina apenas objetos parciais e agentes. A criança está sempre em família, mas, em família e desde o início, ela se entretém imediatamente com uma enorme experiência não familiar que a psicanálise deixa escapar. O quadro de Lindner. Não se trata de negar a importância vital e amorosa dos pais. Trata-se de saber qual é o seu lugar e a sua função na produção desejante, em vez de fazermos o contrário e assentarmos todo o jogo das máquinas desejantes no restrito código de Édipo. Como se formam lugares e funções que os pais vão ocupar a título de agentes especiais em relação a outros agentes? Pois Édipo só existe, desde o início, aberto aos quatro cantos de um campo social, a um campo de produção diretamente investido pela libido. Parece evidente que os pais sobrevêm à superfície de registro da produção desejante. Mas o problema de Édipo é justamente esse. Sob a ação de quais forças se fecha a triangulação edipiana? Em que condições esta triangulação canaliza o desejo para uma superfície que não o comportava por si mesma? Como será que ela forma um tipo de inscrição para experiências e maquinações que a transbordam por toda parte? É neste sentido, e somente neste sentido, que a criança reporta o seio como objeto parcial à pessoa da mãe e não para de sondar o rosto materno. Reportar não designa aqui uma relação natural produtiva, mas um relato, uma inscrição na inscrição, no numen. Desde sua mais tenra idade, a criança tem toda uma vida desejante, todo um conjunto de relações não familiares com os objetos e com as máquinas do desejo, que não se relaciona com os pais do ponto de vista da produção imediata, mas que, com amor ou com ódio, é reportado a eles do ponto de vista do registro do processo, e em condições muito particulares desse registro, mesmo que estas reajam sobre o próprio processo, feedback. Parte 6.4. A criança já. O inconsciente órfão. É em meio aos objetos parciais e nas relações não familiares da produção desejante que a criança experimenta sua vida e se pergunta sobre o que é viver. Mesmo que a questão seja reportada aos pais e só possa receber uma resposta provisória nas relações familiares. Abre aspas. Lembro-me de ter começado a perguntar a mim mesmo, desde os 8 anos, ou talvez menos, quem era eu, o que era eu e por que viver. Lembro-me de aos 6 anos, numa casa da Avenida Blancard, em Marsella, precisamente no número 59, ter me perguntado, quando lanchava pão com chocolate que uma certa mulher chamada mãe me dava, o que era ser e viver, o que era ver e se respirar, e de ter querido me respirar para experimentar o fato de viver e ver se isso me convinha e para que é que me convinha. Fecha aspas. Aí está o essencial. Uma questão se impõe à criança que será talvez reportada à mulher chamada mamãe, mas que não é produzida em função dela, e sim produzida no jogo das máquinas desejantes, por exemplo, no nível da máquina boca-ar, ou da máquina de provar. Que é viver? Que é respirar? Que sou eu? Que é a máquina de respirar no meu corpo sem órgãos? A criança é um ser metafísico. Como no cogito cartesiano, os pais nada têm a ver com isso. E é um engano confundir o fato de a questão ser reportada aos pais, no sentido de relatada, expressa, com a ideia de relacionar-se com eles, no sentido de uma relação natural com eles. Enquadrando a vida da criança no Édipo, fazendo das relações familiares a mediação universal da infância, estamos condenados a desconhecer a produção do próprio inconsciente e os mecanismos coletivos que incidem diretamente no inconsciente, em especial, todo o jogo do recalcamento originário, das máquinas desejantes e do corpo sem órgãos. Porque o inconsciente é órfão e produz-se a si próprio no seio da identidade da natureza e do homem. A autoprodução do inconsciente surge no ponto preciso em que o sujeito do cogito cartesiano se descobriria sem pais. Ali também onde o pensador socialista descobriria na produção a unidade do homem e da natureza. Ali onde o ciclo descobre sua independência frente à regressão parental indefinida. Nada tenho com papai e mamãe. Parte 6.5. O que vai mal na psicanálise? Vimos como os dois sentidos de processo se confundiam. O processo como produção metafísica do demoníaco na natureza e o processo como produção social das máquinas desejantes na história. As relações sociais e as relações metafísicas não constituem um após ou um além. Essas relações devem ser reconhecidas em todas as instâncias psicopatológicas,
e sua importância será tanto maior quanto mais nos defrontarmos com síndromes psicóticas que se apresentam sobre aspectos os mais embrutecidos e dessocializados. Ora, é já na vida da criança, desde os mais elementares comportamentos do lactante, que estas relações se tecem com os objetos parciais, os agentes de produção, os fatores de antiprodução, segundo as leis da produção desejante em seu conjunto. Sem notar desde o início qual é a natureza dessa produção desejante e como, em que condições e sob que pressões a triangulação edipiana intervém no registro do processo, ficaremos enredados na teia de um edipianismo difuso e generalizado que desfigura radicalmente a vida da criança e sua sequência, os problemas neuróticos e psicóticos do adulto e o conjunto da sexualidade. Lembremos, não esqueçamos da reação de Laurence à psicanálise. Nele, pelo menos, as reticências com que acolheu a psicanálise não provinham de um terror da descoberta da sexualidade. Mas ele tinha a impressão, pura impressão, de que a psicanálise estava em vias de encerrar a sexualidade numa bizarra caixa com ornamentos burgueses, num tipo de nauseante triângulo artificial, que asfixiava toda a sexualidade como produção de desejo para refazer de uma nova maneira um sujo segredinho, o pequeno segredo familiar, um teatro íntimo em vez da fantástica fábrica, natureza e produção. Ele tinha a impressão de que a sexualidade era dotada de mais força ou mais potencialidade. E talvez a psicanálise chegasse a desinfetar o sujo segredinho, mas não seria melhor por isso, pobre e sujo segredo do moderno Édipo tirano. Será possível que, assim, a psicanálise retorne à velha tentativa de nos rebaixar, de nos aviltar e de nos tornar culpados? Michel Foucault pôde assinalar a que ponto a relação da loucura com a família se funda no desenvolvimento que afetou o conjunto da sociedade burguesa do século XIX, e que confiou à família funções através das quais eram avaliadas a responsabilidade dos seus membros e a sua eventual culpabilidade. Ora, na medida em que a psicanálise envolve a loucura num complexo parental e reencontra a confissão de culpabilidade nas figuras de autopunição que resultam do Édipo, ela não inova, mas completa o que a psiquiatria do século XIX tinha começado. Erigir um discurso familiar e moralizado da patologia mental, ligar a loucura, abre aspas, à dialética semi-real, semi-imaginária da família, fecha aspas, e nela decifrar, abre aspas, o incessante atentado contra o pai, fecha aspas, abre aspas, a surda contraposição dos instintos à solidez da instituição familiar e aos seus símbolos mais arcaicos, fecha aspas. Assim, em vez de participar de um empreendedorismo de efetiva libertação, a psicanálise se inclui na obra mais geral da repressão burguesa, aquela que consistiu em manter a humanidade europeia sob o jugo do papai e mamãe, e a não dar um fim a esse problema.